Agora, levante a mão quem pensou em Maria de Nazaré. Ó, uma levantou. Levante a mão quem pensou em Gaia, Mãe Terra. Lá levantaram, viu? Então, gente, por quê? Porque mãe é um padrão universal. Em qualquer era, é um arquétipo. Tá? A imagem, né? A palavra, a imagem, o pensamento, é um arquétipo. Pensem assim, o que são os arquétipos para facilitar? São envelopinhos, que todo mundo tem. Eu sempre digo assim, o nosso DNA espiritual. Nós não temos DNA genético, enfim, biológico. É o nosso DNA espiritual. São envelopinhos. O que cada um vai colocar naquele envelopinho é a sua experiência pessoal. Então, mãe é um arquétipo, é universal. Tá? Em qualquer era da humanidade, desde que o homem começou a ter alguma consciência, né? Que ele vinha de algum ser, por exemplo, né? E se falasse a linguagem da pessoa em qualquer época, em qualquer lugar, vocês têm aí, vocês falam mãe, a pessoa vai saber o que vocês estão falando. Então, isso é um arquétipo. Só que, como a gente, claro, como a gente, as coisas que a gente bota no envelopinho são pessoal. Então, a mãe pessoal, ela é um pouco do que a gente colocou no envelopinho do arquétipo mãe, tá? Para entender melhor. Agora, existe Maria, a nossa mãe espiritual, existe a Mãe Terra, existem várias mães, eu posso ter várias. A minha professora do primário, que eu adorava, né? Se eu perguntar para os homens quem foi apaixonado pela professora, daí vários vão levantar a mão. Poliana, ninguém levantou, mas perguntar a paixão pela professora do primário, né? Então, deu para entender mais ou menos o que são os arquétipos, e o Jung vai dizer que os arquétipos se encontram lá no inconsciente coletivo. Tá? E, então, na psique profunda. Pode passar o próximo. E os arquétipos, então, na verdade, ele chamou esse lugar do inconsciente coletivo, onde tem toda essa questão arquetípica, ele chamou de self, com S maiúsculo. Então, seria um outro centro de consciência. Olha que, por isso que muita gente acha que ele está viajando na maionese. Mas nós, espíritas, sabemos que não, que o Jung desbravou esse, né, do ponto de vista psicológico e acadêmico, porque é óbvio que, antes do Jung, o Kardec já tinha decodificado, né, enfim, o Kardec é anterior. Mas, para a psicologia e para a academia, o Jung é que teve a coragem de chegar lá, e sofreu bastante por isso. Até hoje ainda é meio proscrito. Então, na verdade, ele vai dizer que é no self, então, lá nesse inconsciente profundo, nesse outro centro de consciência, que é um centro da nossa transcendência, fora do aqui e agora, porque o ego está no aqui e agora, é onde existe a imagem de Deus, o que ele chamou de Imago Dei, né, em latim, a divindade empírica interna. Se nós somos filhos de Deus, aonde que está o Pai em nós? Se a gente fosse pensar assim, gente, não é tudo certinho. Deixa eu cavocar lá dentro, então, porque daí eu vou ver. Nós estamos falando aqui como metáforas, porque vocês sabem que o espírito, né, e a alma, no sentido da reencarnação, a própria mente é subjetiva, apesar de alguns cientistas, alguns médicos, enfim, ainda acreditarem que a consciência é uma excreção do cérebro, né? A consciência vem do cérebro. Isso na visão materialista. Mas muitos pesquisadores agora já estão provando que não. E o Jung, inclusive, disse que não, que a psique existia fora do espaço-tempo, pelo que ele tinha observado com fenômenos assim, sonhos premonitórios, telepatia, etc., etc. Ele se dedicou a estudar isso, tá? Então, não pode passar. Então, na verdade, a Joana de Ângeles, ela já vai dizer direto, isso aqui tudo é para dizer, e vocês já leram, que todo mundo levantou o braço, que a Joana já diz direto. O Jung não chegou lá em termos de dizer que o self é o espírito. Mas isso aqui tudo para dizer, a Joana está dizendo que o self é o espírito. Né? Que o self é a localização psíquica do nosso espírito. E não podia deixar diferente, porque nós somos nós viemos do Pai, certo? Então, é claro que e nós somos espíritos em constante... Pode passar a próxima. Em constante
desenvolvimento. E o que a Joana diz? O self preexiste a composição física do ser humano, claro, pensem em espírito, né? É possuidor de símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, princípio inteligente. Nós viemos de algum lugar. Para vocês, eu não estou falando nenhuma novidade, né? Para quem estuda a doutrina, do qual se origina, conduzindo o embrião do ego, da consciência, né? Que se exteriorizarão por meio das incontáveis experiências de transformação e de redenção na individualidade em que se expressará um dia. Então, a gente entendendo melhor o que é arquétipo, dá para, enfim, esses conceitos, dá para entender melhor a Joana. Pode passar. Então, a consciência, a nossa consciência, ela é, pois, isso é a Joana dizendo, esse altíssimo valor que o self conquista, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos, na razão bem direcionada. Então, aqui ela está falando direto da questão reencarnatória. Pode passar o próximo. Antes da gente ver isso aqui, porque é só o Brian Weiss para dizer para vocês que olha o que é a questão do ego, né? Que a gente troca a realidade por ilusão, se a gente fica só no ego. Né? Por que por ilusão? Para nós espíritas é fácil entender. Porque o ego está na realidade tridimensional, está no aqui e agora. Então, se eu deixar ele comandar muito a minha psique, eu vou me identificar com ele, certo? Eu vou me identificar com essa realidade. E tudo que a gente aprende no espiritismo, o que é, gente? Somos espíritos imortais, aprendendo. Este é um momento temporário na minha existência, parece tanto tempo, 70, 80 anos. Hoje em dia, graças a Deus, a expectativa de vida está muito grande, mas justamente porque aumentou a nossa responsabilidade, né? Aumentou o nível de consciência e está sendo nos dada toda essa oportunidade de estar aqui trabalhando e desenvolvendo a consciência. Então, a ilusão é o nosso mundo tridimensional e transitório, isso a gente já sabe. Vocês viram aquele filme Avatar? Sim. Né? Nós estamos num avatar, gente. Né? Ontem eu estava vendo com meus filhos Para quem não sabe ainda, enfim, eu sou bem trekker, que é quem gosta, bem nerd também. Eu gosto de seriados de ficção científica, principalmente aqueles Star Trek e tal. Eu vejo há muito tempo. É, isso aí. Mas o antigo, porque Star Wars atual, vou te contar. Sou saudosista. Então, o que acontece, gente? O médico da nave era um holograma. Vocês sabem que é um holograma, né? Uma projeção feita por computador. Só que, de repente, ele desenvolve consciência. É muito interessante ver. Eu não vou contar para você, senão eu vou estragar quem quiser ir lá furungar. E aí ele estava se perguntando, mas se eu sou uma projeção, como é que eu posso ter consciência? Então, nós aqui poderíamos ser uma imagem holográfica, teoricamente, né? Claro, uma metáfora, né, gente? Mas nós estamos numa realidade tridimensional que vocês sabem que não é a nossa original. Qual é a nossa realidade original? Espiritual, certo? Todo mundo viu o Nosso Lar, André Luiz tem essa obra maravilhosa, enfim, né? Nos iluminando, trazendo, enfim, o Chico, quantas mensagens recebeu de vários espíritos, como é que é o mundo espiritual, enfim. É ali a nossa realidade essencial e verdadeira. Aqui nós estamos no nosso avatar. Nós estamos vivendo, experienciando, justamente para seguir nesse processo educativo. Então, se a gente deixar o ego falar, nós temos, lembrem, né? Não vão dizer, Naí disse que vamos deixar o ego para lá e vamos só tentar achar o self dentro de nós. Não, gente, não, eu não disse isso. Porque o ego é muito necessário, eu preciso dele para essa vida de adaptação. Né? Eu preciso ter um ego forte, bem estruturado. Só que eu não posso me esquecer. Agora há pouco eu estava num curso em que o professor disse o seguinte, que eu gostei muito. Ele está falando da dualidade, da não dualidade, né? Então, a dualidade é quando nós estamos aqui no ego, nós ainda estamos numa realidade muito dual. É o bom e o ruim, né? O espírito é a matéria, né? Enfim, para quem até tem a noção do espírito, porque tem gente que daí nesse aspecto não chega nem na dualidade ainda. Mas o feio e o bonito, eu estou sempre discriminando. E está bem, porque o meu ego está aprendendo, está ajudando a minha consciência espiritual. Só que, na verdade, como eu também sou espírito, e aí o Jung está localizando psicologicamente para nós, e a Joana, aonde que se encontra o espírito na nossa psique,
o espírito já vive uma realidade, vamos combinar, ou vai viver quando for um ser angélico, né? Mas, enfim, já muito menos dual, né? Mas, com certeza, no nosso caminhar evolutivo, nós estamos nos aguardando uma realidade não dual. Mas, então, para usar essa metáfora para nós aqui, eu gostei muito dele dizer assim, imaginem que vocês estão andando de bicicleta. Agora, graças a Deus, a bicicleta eu vinha vindo pela Ipiranga, tinha um monte de gente andando de bicicleta lá. Né? Então, assim, nós estamos andando numa bicicleta. Tá? Peguem, num lado do guidão, a realidade dual, e peguem o ego, e, no outro lado do guidão, a realidade espiritual. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, porque vocês já fazem isso, como espíritas, e estão estudando, né, e praticando. Então, assim, nós temos que manter o equilíbrio, senão a bicicleta cai, certo? Então, um lado do guidão com o seu ego ali, na vida de relação, fazendo a tarefa que eu tenho que fazer, e o outro lado do guidão não esquecendo que nós somos espíritos. E que a nossa realidade original não é tão dual, né? Não é tão ego e o resto, né? Como eu sinto nesse momento. Tá? Pode passar próximo. Então, o ego vai criar essa ilusão e ele encobre a verdade. Se a gente deixar só o ego ser o dono do campinho, pronto, acabou o jogo. Tá? E é preciso trabalhar o ego, amadurecê-lo, torná-lo humilde para que possamos ver a verdade. A terapia do ser é possível. A compreensão é terapia. O amor é suprema terapia. Esse é um PowerPoint, essa imagem eu gosto muito, que eu sempre tento passar para dizer assim, se nós estivermos muito no ego, e nós nunca tivemos tanto no ego, num certo sentido, né? Big Brother e todas essa mídia e essa estrutura nos fazendo, né, todo o tempo querer parecer, né? Então, o Joseph Campbell, que foi um americano, assim, o maior americano que estudou mitologia, né? E ele também era junguiano, enfim. Todo mundo, a gente falou de Star Wars agora há pouco. Ele era muito amigo do George Lucas, né? E, enfim, aqueles primeiros Star Wars, Luke Skywalker, aquelas coisas tudo, era o mito do herói que eles estavam trabalhando ali. Então, como se livrar do ego como ditador e transformá-lo em mensageiro, servidor e patrulheiro para que nos sirva? Este é o truque. Tá? Isso é uma frase do Joseph Campbell. Pode passar o próximo. E a direção é para dentro, gente. Então, porque vocês viram, né? A direção não é olhar para fora, para o meu irmão, para aquele que me cortou, né, no trânsito, e aí eu pegar minha agressividade, aquele meu inimigo interno, e ficar bravo com ele, etc., etc. Não, é eu olhar para dentro, mas é ir além. E também no meu inconsciente pessoal, ver os meus complexos, que são lá minhas memoriazinhas, não só desta vida, né? Mas também de vidas passadas, porque a gente diz, não, a gente tem o esquecimento, sim, a gente tem. Mas, como a gente também aprende na doutrina, esse esquecimento não é absoluto, porque a gente vem com dicas preciosas do que a gente tem que trabalhar aqui. Né? E muitas dessas dicas estão nessa questão dos nossos complexos e, enfim, eu digo as nossas peçonhas internas, quer dizer, aqueles nossos pontos em que, de repente, se ele for cutucado por uma situação interna ou externa, eu digo, credo, mas eu tenho cada reação que depois, quando eu me acalmar, eu digo, mas eu nem me reconheço, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? É que alguém ou alguma coisa tocou num complexo meu. Tá? Esse era o inimigo interno que o Jung estava dizendo. Então, este é o caminho mais difícil, uma viagem mais dolorosa. Para o ego é muito doloroso, porque eu vou ter que desenvolver humildade, eu vou ter que, para aí, mas eu não quero ver isso em mim. Né? Mas, se eu quiser mudar alguma coisa, eu vou ter que ver isso em mim. Nós somos responsáveis por nosso aprendizado. Essa responsabilidade não pode ser colocada nos ombros de outra pessoa. A cada um conforme as suas obras. Pode passar. E esses são alguns PowerPoints, que eu gosto muito dessa imagem da Lua, vocês devem ter visto, né? Agora essa questão toda com Vênus, enfim, que teve nos...
E para exemplificar a questão da luz e da sombra, porque tem uma coisa muito bacana que o Jung diz, assim, nós todos buscamos a luz, né? Mas nós não podemos nos esquecer que onde tem muita luz também tem muita sombra, né? E a sombra, e o Jung fala de sombra e persona, tá? E se eu disser para vocês assim, o médico e o monstro, daí todo mundo já sabe. Ou o Incrível Hulk, por exemplo, todo mundo já sabe o que eu estou falando. O Incrível Hulk é a sombra do médico, aquele que eu não me lembro o nome. Alguém? É, o Banner, isso aí. Então, o Hulk é a sombra. E quantos Hulks tem por aí, né? Só que o pior é que... Não, aí alguém, eu estava comentando, e alguém disse, Naí, mas já tem um jogador de futebol que é o Hulk. Eu disse, bom, que bom, espero que esteja bem integrado nele, que ele saiba, só deixa o Hulk sair no jogo, enfim. Mas está bem, nós temos que nos dar conta dos nossos Hulks pessoais, internos. Tá? Então, o Hulk, eu já ia dizer a sombra, né? Então, a sombra é a persona. E o que é a persona? Né? São, por exemplo, dois pares de opostos. Nós estamos falando da dualidade que o Jung diz que tem no nosso inconsciente pessoal, isso ele não está falando. Que é a persona é como eu apareço para os outros. É desenvolvida também em relação ao ego, como eu quero, por exemplo. Claro que eu quero que vocês me vejam agora. Que legal, estou gostando da palestra da Anaí, está bem, não está tão complicado quanto ela falou. Estou me esforçando ao máximo, mas eu estou na minha persona, certo? Quer dizer, é como eu gostaria que os outros me vissem. Claro, aí dizer, Anaí, porque persona, estava falando esses dias para um pessoal que disse, Anaí, persona é aquela máscara grega na Grécia Antiga das tragédias. Eu disse, que legal, é isso mesmo, né? O pessoal sabia. E foi daí que o Jung tirou a palavra persona. Então, a persona é a nossa máscara para o coletivo, mas ela também tem aspectos meus, porque é o que eu acho legal, então eu acho legal. Só que ela é um lado meu, né? E aí o que acontece? Se eu me identificar demais, eu vou achar que eu sou sempre tão querida, e isso e aquilo, o que vai acontecer? Cadê o meu Hulk, né? Meu Hulk está lá no inconsciente, está reprimido, porque eu não quero de jeito nenhum que ele apareça. E se ele está reprimido, vamos nos lembrar da reforma íntima, eu não estou trabalhando com ele. Então, eu não estou fazendo tema de casa. O tema de casa é que a espiritualidade diz, olha, se lembre tal, de trabalhar tal, meu mentor lá, meu orientador, se lembre de trabalhar tal e tal aspecto, tá, vou guardar, daí a gente chega aqui e esquece. Então, a persona e a sombra, pode passar, são dois complexos ligados ao ego e que estão no nosso inconsciente pessoal. Tá? Pode passar. Isso aí são as nossas subpersonalidades. Então, a sombra é a persona. Né? A sombra é a imagem, olha a definição do Jung, a imagem de nós mesmos que desliza em nossa esteira quando caminhamos em direção à luz. Jung diz que a sombra se porta geralmente como uma personalidade inferior ou negativa, que a gente falou do Hulk, né? E a persona, então, ela se desenvolve, é um complicado sistema de relação entre a consciência individual, o ego, e a sociedade. É destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros, né? E, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo, porque eu não quero saber que eu tenho um Hulk. Então, gente, é muito importante esses conceitos. A Joana está falando bastante da sombra. É muito importante porque é aquela questão de construir a paz. Como é que eu vou fazer uma reforma íntima? Eu não vou conseguir. Já é um grande esforço que a gente faz de ler as obras e de estudar tantos anos nas casas espíritas a doutrina. Mas eu estudei tanto, quando eu vi, eu cheguei em casa e fiz a mesma coisa. Aí me incomodei com a minha sogra, ou com o meu sogro, ou com o meu filho, ou com o meu marido, ou com a minha esposa. Meu Deus, mas quanto tempo? Como é que eu... Porque, gente, a reforma íntima tem muito a ver também, como a gente está falando, com esse conhecimento interno. Tá? Pode passar. Pode passar isso aí que a gente já falou. Então, todo ego tem uma sombra. Ao adaptar-se e enfrentar-se com o mundo, tudo que ele não possa realizar sem enfrentar um conflito moral, aí já vamos juntando com as coisas a questão espírita, né? Será realizado pela sombra. Esse núcleo de trevas, o Jung diz, seria a própria definição de maldade humana. O Jung aqui estava meio estressado, ele era alemão, né? Às vezes, quando ele se irritava, ele ia muito forte nas coisas. Mas, gente, não se esqueçam que a sombra não tem só aspectos negativos.
ou, enfim, tem aspectos que o ego às vezes não consegue lidar. Por exemplo, se eu me sinto extremamente ligada às questões espirituais e eu nasci de uma família muito materialista e que acha tudo ridículo, enfim, etc., eu posso não, na questão espiritual, acho a bobagem e tal, eu posso não conseguir lidar com isso, porque eu quero me identificar muito com a minha persona, que quer ser amada, quer ser aceito naquele núcleo familiar, e colocar, inclusive, a questão espiritual na sombra, né? Então, para a gente